Vamos lá, continuando aqui nossa série sobre planilha eletrônica, o Excel. Nós vamos testar umas fórmulas com funções se, ou seja, uma condicional, certo? Para efetuar testes condicionais com valores e fórmulas. Então a sintaxe é igual se, aí abre parêntese, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Vamos lá, a gente vai utilizar basicamente funções aninhadas, ou seja, a gente vai passar uma função como argumento de uma outra função. E aí, por exemplo, a fórmula a seguir usa uma função aninhada, média, e compara o resultado com o valor 50. Então ela vai verificar se média de F5 a F15 é maior que 50. Então, ele vai mostrar a soma de G2 a G15, se for verdadeiro. Se for falso, vai mostrar 0, certo? Vamos lá. Para a gente criar uma série, a gente clica em uma célula na planilha e para selecionar um pequeno quadrado preto aparece no canto inferior. Tá vendo aqui? Então, quando a gente usa a alça de preenchimento, você pode inserir uma série de dados e copiar rapidamente. Quando fica alinhado com a alça, ele se transforma em uma cruz preta. E aí você pode clicar e arrastar, que ele vai preencher uma série de valores para vocês. E aí, por exemplo, a gente tem aqui, 1, 2. Se a gente clicar e arrastar para baixo, ele vai ter 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu clicar aqui no 7 e aparecer essa cruzinha, eu clicar para baixo, clicar e arrastar para baixo, então eu vou criar uma série de cima para baixo. E aí, quando você arrasta a alça de preenchimento, aparece a opção de auto preenchimento. E aí você pode colocar aqui para copiar célula, preencher série, preencher formatação, preencher sem formatação, ok? E aí a gente pode utilizar essas séries também para as fórmulas. Para a gente não ter que fazer a fórmula toda vez aqui, a gente clica em cima da fórmula e arrasta, que aí ele vai preencher a mesma fórmula, por exemplo, se for 200 vezes. Se a gente tem 200 alunos, no caso aqui, um estudo de caso, se um professor ele tem 200 alunos, é necessário que ele insira a fórmula 200 vezes? Não. Ele pode utilizar a alça de preenchimento e aí ele cria uma série que utiliza uma determinada fórmula. Vamos praticar. Crie uma nova planilha para realizar o cálculo do aumento de funcionários de uma empresa. E aí a planilha deve ter nome, salário e novo salário. E utiliza a função se para realizar esse cálculo. Caso o salário do funcionário seja maior que 1.250, o seu aumento deverá ser de 10%. Caso contrário, o seu aumento é de 15%. Ok? E aí, vocês vão criar a tabela e vão fazer essa atividadezinha aqui. Ok? Lembre-se dessa função aqui, dessa fórmula aqui. Certo? Vamos lá. Você pode criar uma tabela e calcular e analisar os dados que ela contém. Então você vai arrastar para selecionar o intervalo de células a ser usado para criar a tabela. Então você vai clicar em tabela e na opção da guia inserir. E aí essa caixa de diálogo criar tabela é exibida e você vai clicar no botão OK. O intervalo de células é selecionado e convertido em uma tabela. Nós podemos criar um cabeçalho também em nossa tabela. A gente pode inserir aí nas colunas que desejar o cabeçalho para a tabela café da manhã, almoço e jantar. E aí você vai selecionar o intervalo de células que farão parte de sua tabela. Clique no ícone tabela, semelhante ao que fizemos anteriormente. E aí você não vai precisar mexer nisso aqui, somente nisso aqui. Minha tabela tem cabeçalho e clique em OK. E aí você pode também classificar os dados por texto de A a Z ou de Z a A. Números dos maiores para os maiores ou dos maiores para os menores. E data e hora da mais antiga para a mais nova ou da mais nova para a mais antiga, em uma ou mais colunas. Para classificar os dados em uma planilha, basta selecionar o intervalo de célula que deseja classificar, clicar no ícone classificar e filtrar. Você vai vir aqui, selecionou, clicar em classificar e filtrar. Você vai poder classificar de A a Z, classificar de Z a A ou personalizar a classificação. E aí, para você classificar os dados em uma planilha, basta que você
Classifique. Se você quiser classificar personalizadamente, você vai abrir uma nova janela para configurar. Se você quiser classificar da forma que já é automática aqui, então você já vai classificar de forma rápida. E aí você vai olhar, vai mostrar aqui como é que vai ser, depois vai apertar em OK. E aí os dados filtrados eximem somente as linhas que atendem aos critérios especificados e oculta as linhas que não deseja exibir. Então os filtros são adicionados sempre no cabeçalho da tabela, ok? Para adicionar filtros na planilha, basta selecionar o intervalo de células e no guia início, no grupo edição, clique em classificar e filtrar e em seguida clique em filtro, certo? Para filtrar os dados da planilha, basta clicar na setinha do cabeçalho da coluna e escolher a informação que será filtrada. E aí você vai mostrar aqui, quando você clicar aqui, você vai poder mostrar quais são as informações que serão filtradas. Fica parecido com esse aqui, e aí você pode procurar por uma coisa em específico dentro de uma tabela. Formatação condicional. É um formato condicional que altera a aparência de um intervalo de células com base na condição ou no seu critério. Lembram da condição que a gente fez lá no começo? É a mesma coisa aqui. Então, se a condição for verdadeira, o intervalo de células será formatado com base nessa edição. Se for falsa, o intervalo de células não será formatado com base nessa condição. Por exemplo, se a gente quer aqui ver quem foi aprovado e quem foi reprovado, e se a gente quer colocar quem foi aprovado em verde e quem foi reprovado com vermelho, a gente vai selecionar o intervalo das células e aí no guia início, no grupo estilos, a gente vai clicar ao lado da formatação condicional e em seguida aplicar as regras de acordo com a necessidade. Então a gente vai aqui, formatação condicional, realçar regras das células e vai selecionar o que atinge aqui o nosso valor. Então fica essa atividade aqui para vocês fazerem e treinarem um pouquinho aí, se vocês quiserem. Até a próxima aula.